prendem. Ele se torna prisioneiro das cordas do seu pecado. Certamente morrerá pela falta de disciplina, andará cambaleando por causa de sua insensatez. Posso ouvir um amém? Bom, li todo o capítulo apenas para termos uma melhor compreensão, mas a ênfase vai estar aqui do verso 12 até o verso 14, e nós vamos ler mais uma vez. Aqui diz: você dirá, como odiei a disciplina, como meu coração rejeitou a repreensão. Não ouvi os meus mestres, nem escutei os que me ensinavam. Cheguei à beira da ruína completa, à vista de toda a congregação reunida. Querido, nós temos aqui nesse provérbio uma instrução bem específica, ela é muito específica para nós, tanto homens quanto mulheres, ainda que aqui o autor use a expressão mulher. Nós temos aqui uma instrução específica para desviarmos os pés de pessoas imorais. No caso, como ele está falando para Salomão, obviamente, ele vai se referir a Salomão a desviar os seus pés do caminho da mulher imoral. A atenção do seu filho, para que o seu filho passe a dar atenção às suas palavras. Então nós chegamos aqui, nesses 3 versículos do verso 12 ao 14, no qual eu já destaquei a você. E antes de nós chegarmos aqui ao assunto que eu tenho para tratar com você nessa noite, eu preciso fazer uma breve introdução que vai nos levar para uma outra direção, mas que no final vai nos conectar com aquilo que nós precisamos ouvir, amém? Então, o que eu quero trazer para você, a primeira coisa é, o conceito de amar a si mesmo, diga, amar a mim mesmo, nunca estará desconectado do cuidado que você tem que ter consigo mesmo. Eu te pergunto, você se ama? Será que realmente você se ama? Depois daquilo que você vai ouvir aqui nessa noite, você tem que começar a se perguntar se realmente você se ama. Porque o mundo tem um conceito de amor próprio, e eles estão errados. Porque amar a si mesmo é se amar ao modo de Deus. Então eu vou te perguntar de novo, você se ama? Quando eu faço uma pergunta mais de uma vez, você já começa a ficar pensativo na sua resposta. Porque, querido, talvez você não esteja vendo algo que é preciso. E o conceito, irmão, de amar a si mesmo, como eu disse, nunca vai estar desconectado de cuidar da sua própria vida. Ou seja, quem se ama, se cuida. Repita isso comigo, quem se ama, se cuida. Mas veja, irmão, não é um cuidado qualquer. Estou te dando uma introdução para chegarmos aonde é preciso. Quem se ama se cuida, mas não se cuida com um cuidado qualquer. É um cuidado muito específico. Então, se você se ama, você vai ser cuidados de Deus. Você, querido, vai se cuidar através dele mesmo. Você vai dar para si aquilo que ele te daria. Mas qual é a linguagem de amor próprio do mundo? É dar a eles tudo aquilo que eles querem e desejam. E muito do que as pessoas dão para si, aquilo que elas desejam para si, está fora do cuidado de Deus. Então amar a si mesmo, irmão, sempre será você cuidar de si mesmo ao modo que Deus cuidaria de você. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Isso significa, irmão, que amar a si mesmo é dar valor a tudo aquilo que te protege e rejeitar tudo aquilo que te compromete. Vou repetir isso aqui, é importante você entender. Ninguém ama a si mesmo verdadeiramente se dá a si mesmo aquilo que... Uma pessoa demonstra que está se amando verdadeiramente quando ela não nega para si aquilo que Deus não nega para ela. Se você está dando coisas para si mesmo, se você está se alimentando de coisas que te comprometem, você não se ama. Está pegando o que eu estou querendo dizer aqui? Você está entendendo? Se você se entrega a práticas que não agradam a Deus, você não está amando a si mesmo. Porque o amor próprio envolve em você estar envolvido com o cuidado de Deus por você.
Então, irmão, você não se ama verdadeiramente até que se ame com os cuidados de Deus, porque quem se ama se alimenta de Deus, se nutre dele e se guarda nele. Isso é amor próprio. Escute, amor próprio é se alimentar de Deus, se nutrir de Deus e Deus. Se nós não estamos fazendo isso, você não tem amor próprio. É o contrário, irmão. Você está caminhando para um lugar de ruína. Porque foi isso que Davi falou para Salomão. Se você não amar a sabedoria, se você não amar a disciplina, se você não amar a repreensão, se você não amar a correção, o final do caminho de alguém assim é chegar à ruína. Então o que é amor próprio? Meu irmão, é aceitar os cuidados de Deus, e você vai entender o que envolve os cuidados de Deus, amém? Então veja, as pessoas falam de amor próprio, mas pare para observar o que elas chamam de amor próprio, é não negar a si mesmo nada daquilo que elas desejam, inclusive daquilo que faz mal a elas, mas isso não é amor próprio, isso é um caminho de completa ruína. Dar a si tudo aquilo que você deseja, tomar veneno esperando não morrer no final. Irmãos, se você é alguém que não nega nada a si mesmo, de todas as suas vontades, tudo que você quer fazer, você não nega a si mesmo, o que você está fazendo é tomando veneno e esperando com que no final você não morra. Porque é isso que está acontecendo com as pessoas no mundo. Eu tenho amor próprio, já que eu tenho amor próprio, eu vou fazer tudo que me dá na telha, tudo que eu quero, tudo que eu desejo, tudo que eu gosto. E elas estão bebendo veneno, e no final, isso vai acabar em morte, irmão. Veja o próprio Salomão. O próprio Salomão disse que não negou nada a si. Escute isso aqui. Eu vou trazer um ensinamento para você em cima de Salomão. Salomão diz que ele não negou nada do que ele viu e do que ele desejou. Nada do que os seus olhos viram, ele ficou sem desfrutar. Só que isso foi mal para Salomão. Diz Eclesiastes 2, verso 10, e foi Salomão que escreveu Eclesiastes, ele diz aqui: tudo aquilo que os meus olhos desejaram, eu não lhes neguei, nem privei o meu coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa por todas elas. Mas veja, o que isso custou para Salomão? Porque se você conhecer um pouco da história dele, você vai ver que algumas coisas que Salomão teve para si, fez mal para ele. Não negar nada a si mesmo acabou custando alguma coisa para Salomão. E uma das coisas que Salomão muito quis, irmão, foi mulheres. Salomão não negou mulheres na sua vida, ele só teve 1000. Nós temos que bater continência para Salomão, irmão. Não vou falar nada, senão minha esposa me fuzila aqui. Uma só já é difícil, imagina 1000. Agora veja, irmão, preste atenção, ele desejou mulheres. Eclesiastes 2, verso 8, diz aqui: amontoei também para mim prata e ouro e tesouros de reis e de províncias, provi-me de cantores e cantoras e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mais mulheres. Irmão, Salomão cumpriu aquele versículo que Jesus disse assim: todo que vier a mim de maneira alguma lançarei fora. Passava a mulher na frente de Salomão, ele dizia: é minha, vem. Gostei dessa aqui, vem. Essa aqui, vem. O bicho estava pegando mais do que curva de rio. Mas veja o que a Bíblia diz que aconteceu com Salomão por ele ter tido tantas mulheres. Eu vou ler para você aqui o texto de 1 Reis, capítulo 11. Esqueci de te falar, ao decorrer dessa palavra eu vou ler muitas passagens, e muitas delas em Provérbios. Você não precisa abrir, mas se você quiser anotar depois para você meditar. Mas eu vou mostrar para você que o fato de Salomão não ter negado nada para si mesmo, teve coisas que o comprometeram.
E como eu disse, ele amou muitas mulheres, e as muitas mulheres comprometeram o caminho de Salomão. 1 Reis 11 diz isso aqui, ó. Além da filha de Faraó, Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, mulheres das nações de que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel: não casem com elas, nem casem elas com vocês. Perverteria o coração de vocês para seguirem os seus deuses. A estas, Salomão se apegou pelo amor. Tinha 700 mulheres que eram princesas e 300 concubinas. E suas mulheres lhe perverteram o coração. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. E o coração dele não era fiel ao Senhor seu Deus, como havia sido fiel o coração de Davi, seu pai. Salomão seguiu a Astarote, deusa dos sidônios, e Milcom, a abominação dos amonitas. Assim, Salomão fez o que era mal aos olhos do Senhor e não perseverou em seguir o Senhor como Davi, seu pai, havia feito. Por que eu estou te contando o que aconteceu com Salomão? Porque eu quero te mostrar, querido, que a ideia de amor próprio muitas vezes pode estar pervertida. Salomão amou muitas mulheres, mas o seu coração estava pervertido. Ou melhor, foi pervertido. Essas muitas mulheres fizeram com que Salomão desviasse o seu coração do Senhor. Se amar é dar aquilo que é necessário para você viver em Deus, você tem que correr de tudo aquilo que compromete esse amor verdadeiro em Deus na sua vida. Aqui há uma instrução muito clara. Se você prestou atenção no texto que eu li, aqui vai dizer que Deus havia falado para eles não se casarem com mulheres estrangeiras, com mulheres de outras nações. E o que Salomão fez? Desobedeceu o que Deus havia dito. E a desobediência dele custou para ele o quê? O coração dele sendo pervertido e corrompido por causa de outras mulheres de outras nações. Amar a si mesmo, querido, é não se comprometer com aquilo que Deus sabe que vai te comprometer. Se preocupe, irmão, em dar a si próprio aquilo que o manterá firme nos caminhos de Deus. Você deve julgar as coisas diante de si, se elas irão contribuir para o seu caminhar ou não. Irmão, não seja curva de rio, não abrace tudo que vem pela frente. Quando você estiver diante de algo, diante de pessoas, ou diante de qualquer coisa, comece a julgar: isso vai fazer bem para o meu caminhar? Isso vai somar Deus na minha vida? Isso vai agregar com o meu crescimento? Isso vai me amadurecer? Isso vai me tornar mais espiritual? Isso vai me levar para mais perto de Deus? Irmão, comece a julgar o que se apresenta diante de você. Comece a julgar as coisas diante do seu caminho. Você está entendendo? O ser humano, irmão, ele é propenso a receber mais facilmente aquilo que lhe fará mal do que bem. Como nós aceitamos tão facilmente aquilo que vai nos comprometer? E nós temos uma enorme dificuldade de aceitar aquilo que vai nos restaurar, nos abençoar, aquilo que vai nos enriquecer. Irmão, só os pastores sabem como é difícil lidar com um povo para que esse povo consiga receber os cuidados de Deus. E só um pastor sabe como é difícil ver o seu povo aceitando coisas ruins tão facilmente. Você não sabe o que é isso, irmão. Eu sei o que é isso. Eu sei, irmão, o que é batalhar para você receber coisas boas. E ao mesmo tempo eu sei olhar para você e falar assim: como que ele aceitou essa coisa ruim tão facilmente na vida dele? Como ele escolheu esse caminho mal tão facilmente na vida dele? Eu sei o que é isso, irmão. Você tem que começar a prestar atenção naquilo que está te comprometendo, ou naquilo que pode beneficiar você. Comece a se desviar do mal, irmão, e dá ouvidos ao que Deus diz. Provérbios 10:8 recebe os mandamentos de bom grado, mas as palavras do insensato causam a sua ruína. Ninguém pode dizer que ama a si próprio se o seu alimento é veneno. Se você está bebendo veneno, você não tem o amor de Deus aí reinando no seu coração, irmão. E o que é veneno, pastor? Veneno é o que esse mundo te dá. Veneno é o pecado que eu e você nos embriagamos e não nos cansamos de nos embriagar com ele.
Veneno, querido, é aquilo que vai, no final das contas, no momento, você está bebendo veneno, você não sente o gosto dele. Porque o veneno, ele é saboroso na sua boca. Mas quando ele entra para dentro do seu sistema, ele começa a matar você. Quando nós estamos fazendo algo que nos compromete, às vezes, naquele momento aquilo não tem uma aparência maldade para nós. Mas se nós insistimos no erro, se nós insistimos em continuar bebendo aquilo que pode tirar a nossa vida, no final, irmão, aquilo vai gerar um dano que nenhum de nós somos capazes de entender. Porque o salário do pecado é o quê? Amar a si mesmo é buscar o caminho de vida, irmão. Muitos de nós não nos cansamos de tomar veneno, de tomar aquilo que nos compromete. E o que Deus faz para fazer com que a gente pare de tomar veneno? Deus nos disciplina, Deus nos corrige, Deus nos repreende. Isso é amor. Disciplina é amor. Correção é amor. Repreensão é. Então, quando você não recebe essas coisas, você está dando um recado para Deus e para si mesmo: você não se ama. Tem gente que não ama disciplina, irmão. Tem gente que não ama correção, tem gente que não ama amor, então tem gente que não se ama. Você está entendendo o que eu estou te dizendo, irmão? Ninguém pode dizer que ama a si próprio, se não proporciona para si o que provém de Deus, aquilo que procede dele. E uma das coisas que procede de Deus se chama disciplina. E aqui eu quero fazer a conexão do texto inicial que nós lemos com o amor próprio. Porque amar a si mesmo é amar a disciplina que procede do Senhor. A grande questão, irmãos, é que temos uma enorme dificuldade em amarmos a disciplina e aceitarmos a correção. Como que você disciplina com a correção? Você abaixa a cabeça e a aceita, ou você levanta a cabeça e sai dando coice? Como você lida com a disciplina e a correção? Você a ama e a abraça, ou você a rejeita e a repele? Como você lida com essas coisas? Porque eu vou ler algumas passagens aqui para você, dentro de Provérbios, mostrando, irmão, que é necessário nós amarmos. Fazemos o quê? Amamos a disciplina. E disciplina, irmão, é peia. Não é só peia, mas disciplina também é peia. Disciplina também é puxão de orelha. Você tinha que estar dando um amém mais empolgado, porque eu vou mostrar para você que disciplina é algo agradável a Deus. Então você deveria se alegrar por estar sendo disciplinado. Você deveria estar... Porque Deus está disciplinando uma espécie de pessoa. Deus está disciplinando um tipo de pessoa. Deus não está disciplinando qualquer um, irmão. Deus está disciplinando um povo. E porque Ele ama esse povo, Ele disciplina esse povo. Se você não está tendo disciplina, então você não é povo. Por isso que a gente tem que se alegrar. Opa, peraí, eu tomei um puxão de orelha, significa que Deus me ama. Opa, peraí, eu tenho que me alegrar com a disciplina, porque isso é amor próprio, porque é assim que Deus me ama. Quando Ele me ama, Ele me corrige. Isso é, irmão, se amar com o amor de Deus, é querer para você aquilo que Deus quer para você. Mas nós temos essa dificuldade de amarmos e aceitarmos. Provérbios 12:1 diz: todo o que ama a disciplina ama o... Quem quer conhecer? Ame a disciplina. Porque se você não amar ser corrigido e ser disciplinado, você vai continuar como um tolo e um ignorante. Isso aqui é seríssimo, irmão. Vou ler todo o versículo. Todo que ama a disciplina ama o conhecimento, mas aquele que odeia a repreensão é um tolo.
não gostei de ser chamado a atenção. Você tem duas escolhas: se tornar um sábio ou continuar sendo um tolo. Você quer escolher o quê? Porque diz aqui que quem odeia a repreensão é tolo. Tolo, irmão. Você sabe qual é o fim de um tolo? De uma pessoa insensata, de uma pessoa que não ama o conhecimento, que não ama o saber e o conhecer de Deus. Nós somos chamados para saber e conhecer sobre Deus. A disciplina, irmão, é o que nos traz mais conhecimento do Senhor. Há um texto em Oséias, eu vou ler para você, Oséias 6, a partir do versículo 1. Há um texto aqui em Oséias que diz que nós precisamos conhecer e prosseguir em... Agora veja, escuta isso aqui. Se você ler aqui o texto, você vai ver que o conhecimento ali que o Senhor traz está ligado a um caráter de disciplina do Senhor. Vou ler o texto para você. Você vai ver que Deus está disciplinando o seu povo e a disciplina promove o conhecimento. Quando você está sendo corrigido, Deus está querendo te levar a descobrir mais dele, a conhecer mais dele. Quanto mais a gente conhece de Deus, mais liberto a gente fica, porque conhecereis a verdade e a verdade vos... Oséias 6, a partir do verso 1 diz: venham, voltemos para o Senhor. Ele nos despedaçou, Ele nos disciplinou, Ele nos corrigiu, Ele nos repreendeu. Agora Ele irá nos sarar. Irmão, Deus te açoita, mas Ele também te cura. Ele nos feriu, agora nos fará curativos. Em pouco tempo nos restaurará e logo viveremos em sua presença. Ah, como precisamos conhecer o Senhor. Busquemos conhecê-lo. Ele nos responderá, tão certo como chega o amanhecer ou vem as chuvas da primavera. Ó Israel e Judá, que farei com vocês? Agora ouça isso aqui. Seu amor se dissipa como a neblina da manhã e desaparece como orvalho à luz do sol. Ou seja, o amor de vocês é passageiro. Vocês não podem se amar porque vocês não se amam com o meu amor. O amor de vocês é passageiro, mas eu precisei corrigir vocês, repreender vocês, para que então vocês pudessem verdadeiramente me conhecer. Deixa eu continuar o texto. Enviei meus profetas para despedaçar vocês, para matá-los com minhas palavras, com julgamentos inescapáveis como a luz. Quero que demonstrem amor e não ofereçam sacrifícios. Quero que me conheçam mais do que desejo holocaustos. Olha, o desejo de Deus é que você o conheça. Mas como você conhece? Quando você está sendo corrigido por Ele, irmão, sendo disciplinado. Aqui, nesse texto, esse povo não estava amando a Deus, porque não estavam se amando com o amor que procede dEle. A disciplina do Senhor era uma forma de voltar o povo para si e proporcionar a eles o conhecimento de Deus. Irmão, alguém aqui disciplina pessoal de Deus? Você sabe o que Deus está fazendo com você? Ele está buscando te voltar para Ele. Essa noite mesmo eu fui corrigido pelo Senhor. Eu fui corrigido pelo Senhor essa noite, em algo muito específico. Qual é o intuito de Deus? Me voltar para Ele. Por quê? Porque Ele quer se fazer conhecido. Deus está esperando pessoas que o conheçam. Você não está afim de conhecer Ele, né, irmão? Agora ouça isso. Quando um pai disciplina um filho, o objetivo do pai é trazer conhecimento específico para o filho. Não é assim? O pai que corrige o filho, o que ele está querendo ensinar para o filho? Ele está querendo mostrar alguma coisa, certo? Então, quando um pai disciplina um filho, ele não quer apenas mostrar o que é certo e o que é errado, mas o pai também quer mostrar o seu próprio caráter. Escute isso aqui. Se eu preciso disciplinar você, eu não quero mostrar para você apenas o que é certo e o que é errado. Eu quero mostrar o meu caráter para você, para que então você faça como eu faço. Quando Deus disciplina
a mim e a você, ele não está só querendo mostrar para mim e para você o que é certo e o que é errado, ele está querendo mostrar o caráter dele para você, para que então você faça como ele faz. Se Deus é amor e ele é meu pai, escute, então quando eu sou disciplinado por ele, é para conhecer o seu caráter e me amar com o mesmo amor que ele é. Eu vou repetir isso aqui. Deus é amor, ele é o nosso pai, amém ou não? Quando Deus te disciplina, o que ele está fazendo? O que Deus está fazendo? Deus está querendo promover para você o conhecimento do caráter dele, escute, e ele está querendo fazer com que você se ame. Se ame com o amor de Deus, irmão. Porque se você se amar com o amor de Deus, você não vai mendigar amor de mais ninguém. Tem gente mendigando amor, ninguém me ama. Ei, deixa eu te falar uma coisa, escute, olha para mim. Não diga que ninguém te ama, porque primeiro de tudo você precisa amar a si mesmo. Porque se você amar a si mesmo com o amor de Deus, você não vai ficar precisando do amor de ninguém. Então eu repito, ninguém se ama verdadeiramente sem se amar com o amor que de Deus procede. Porque é só assim que você proporcionará a si próprio os cuidados que vêm dele. Ou não chamamos de cuidado e amor a disciplina que dele procede? Como que você chama a disciplina e o cuidado de Deus para você? Você chama isso? Quando você é repreendido, quando você é corrigido, que nome você dá a isso? De oposição? Ah lá, estão se opondo a mim. Não, eu chamo isso de amor de Deus. Não dê outro nome para correção e para disciplina do que amor de Deus. Amém ou não? Por isso, querido, esteja atento para não desprezar o cuidado de Deus com você. Porque Provérbios 13:18 diz: quem despreza a disciplina cai na pobreza e na vergonha. Pobreza e vergonha para quem despreza a correção. Mas quem acolhe a repreensão recebe tratamento honroso. Quer ser honrado? Quem quer ser honrado? Receba a repreensão. Não, mas a gente fala o quê? A gente é repreendido e o bico fica. Provérbios 6:23 diz: pois a instrução é luz, e as correções da disciplina são o caminho que conduz à vida. Preste atenção aqui. E as correções da disciplina são o caminho que conduz à vida. Quem não está sendo disciplinado está indo para um caminho de morte. Por isso, meu conselho para você nessa noite é: ame a correção, aceite a disciplina, e você vai se manter no caminho de vida. Provérbios 10:17: quem aceita a disciplina está no caminho da vida, mas o que despreza a repreensão se desvia dele. Esse monte de gente desviado dos caminhos do Senhor foi porque não aceitaram ser repreendidos. Isso não é a minha palavra, irmão, olha para mim. Isso não é a minha palavra, isso é o que a palavra de Deus atesta e afirma. Não sou eu que estou falando algo da minha cabeça. Será que é difícil para você entender esse versículo aqui? Você consegue compreender? Quem aceita a disciplina está no caminho da vida, mas o que despreza a repreensão se desvia dele. Um monte de gente desviado foi porque desprezou a repreensão. Preste atenção nisso. O que nós chamamos de vida? O que você chama de vida? Vida para você, será que é viver nos prazeres dessa terra? O que é vida para nós? Será que é proporcionar para nós apenas alegrias e sem compromisso algum com um caráter correto? Isso é vida? Diga isso comigo: caráter correto. Viver, querido, é ter um caráter igual ao caráter de Deus. E para ter um caráter como o caráter de Deus, Deus precisa nos alinhar com Ele. Deus precisa nos corrigir a Ele. Queremos vida sem ter caráter de Deus, não tem como. Será que nós não estamos chamando de vida o viver ao nosso modo?
onde não somos corrigidos e disciplinados, onde ninguém deve falar nada contra mim ou me confrontar? Será que é isso que nós estamos chamando de vida? Não, eu não aceito ninguém falar nada para mim, então você vai para a morte. Eu não aceito ninguém chamar minha atenção, então prazer, o caixão te espera. Eu não aceito ninguém falar nada para mim, então prazer, a cova te aguarda. Porque é isso que a Bíblia diz, irmão. Eu sou dono do meu nariz. Se você é dono do seu nariz, então você não se entregou àquele que ainda te comprou. Porque a Bíblia diz que você não pertence a si mesmo, você foi comprado por um alto preço, você pertence a Ele, e como pertencente a Ele, você não faz o que você quer, você faz o que Ele quer. Mas se eu quero, então eu sou dono do meu nariz. Se eu vivo só do jeito que eu quero, então eu não vou aceitar ninguém me corrigir, ninguém me disciplinar, ninguém me exortar. E o final disso é morte. Salomão está dizendo que a correção e disciplina nos coloca num caminho de vida. Vida não é apenas existir, irmão, vida é existir com um propósito. Você está aí vivo. Nós estamos aqui vivos. Mas isso não é vida. Vida é existir com um propósito. Viver ao seu próprio modo é viver sem propósito. E se você é chamado para um propósito, Deus não vai te deixar do jeito que você está. Ele vai te arrastar, igual um pai faz com o filho muitas vezes. Vai te arrastar pela orelha, irmão. A Bíblia diz que Deus captura o seu povo com cordas de amor. Deus vai lá com cordas de amor. Se for preciso ele colocar um anzol no seu nariz, ele vai colocar um anzol no seu nariz para te arrastar para perto dele, para te mostrar que amar a si mesmo é aceitar o amor dele em você, é aceitar a correção, é aceitar a disciplina. Irmão, escute isso aqui, a vida eterna são para aqueles que possuem o caráter de Cristo. Escute, a vida eterna, querido, todos nós vamos ter. A questão é de que lado nós vamos estar na vida eterna. A vida eterna diz respeito ao nosso caráter se parecer com Ele. Ou você acha que quem não tem caráter vai morar com Ele na eternidade? Por isso eu disse caráter correto, e a disciplina alinha nosso caráter, ajusta nosso caráter, transforma nosso caráter, faz com que a gente deixe de ser mentiroso, trapaceiro, avarento. E sabe que eu tenho falado culto após culto? O nosso caráter precisa ser mudado, irmão. Isso vem com correção e disciplina. E se nós não amamos isso, não amamos a nós mesmos. Na linguagem de alguns, o amor é aquele negócio que me deixa confortável comigo e não toca nas áreas difíceis da minha vida. Você aceita alguém tocar nas áreas difíceis da sua vida? Não, eu não aceito. Então você não se ama. Porque se você se ama, você vai aceitar alguém colocar o dedo na sua ferida. Porque leais são as feridas feitas por aquele que... Você é ovelha, você é bode. Você se curva ou você fica ereto até o ponto de se quebrar. Você já conhece a história do joio e do trigo? A diferença entre um e outro é que um se dobra e o outro fica reto, em pé, e quando dá um vento ele quebra. O joio se dobra, o joio não aceita repreensão. O joio não aceita palavras que o confrontam. O joio acaba quebrando, mas o trigo se dobra. O trigo aceita aquilo que vem de Deus, porque no final, irmão, depois dele se dobrar, sabe o que vai acontecer com ele? Ele vai ser moído. E depois que ele é moído, sabe o que vai acontecer? Ele vai ser usado para se tornar alimento para as outras pessoas. Por isso nós temos que amar a disciplina que vem de Deus. A Bíblia diz que Deus corrige a todos a quem ama. Provérbios 13, 24, por isso que eu pedi para você ler Provérbios durante esse mês. Estou citando um monte de passagem de Provérbios. Diz aqui, Provérbios 13, 24, quem se nega a castigar seu filho não o ama. Quem o ama não hesita em discipliná-lo. Olha que Deus aqui. Pais, corrija seus filhos, porque se eles fazerem tudo o que eles querem fazer, você não ama seus filhos.
tadinho, você vai ver, escute o que eu vou dizer, esse tadinho dele mandou muitos filhos para o cemitério. Deixar os filhos fazerem o que querem é ser responsável com o dano que os filhos trarão sobre a sua própria vida. A Bíblia diz que o filho entregue seus próprios caminhos e envergonha sua mãe. O filho entregue em seus próprios caminhos. O que é isso? Ele faz o que ele quer. E se o pai falar alguma coisa, é capaz dele meter a mão na cara do pai. Irmão, nunca deixe eu ver o seu filho agredindo você, ou eu não vou chamar a atenção do seu filho, eu vou chamar a sua atenção. Eu fico de cara quando um filho bate num pai. Sabe o que é esses pais? E estão contribuindo para que os seus filhos entrem num caminho de perdição. Porque o pai que não corrige o seu filho não o ama. E Deus, por te amar, Ele te corrige. Eu não entendo. Mas deveríamos estar felizes por estarmos sendo corrigidos. Mas alguns emburram e ficam como crianças emburradas. Você tinha que estar com um sorriso aí, irmão, na sua cara. Quando você vem para cá e você ouve aquela palavra pesada, difícil de descer, dura, que parece que amarga, assim, sabe? Que palavra amarga. Você tinha que colocar um sorriso no seu rosto. Pastor, eu não consigo colocar um sorriso no rosto. A Bíblia também diz sobre isso. A Bíblia diz assim que depois que a gente é corrigido, naquele momento a gente não sente alegria, mas a Bíblia diz logo depois que mesmo que você não sinta alegria naquele momento, ela vai produzir um fruto para a vida eterna. Diz no versículo inicial de Provérbios 13, verso 1, diz isso aqui: o filho sábio aceita a disciplina de seu pai, o zombador se recusa em ouvir a repreensão. Corrigir, meu querido, é trazer algo de volta para o alinhamento certo. Correção é Deus alinhando você a Ele. Você está torto, irmão. Você está assim, ó. Parece que eu estou tendo um ataque epilético, né? Está ficando demoniado aí, pastor? Corrigir é te alinhar, irmão. Mas para quem não quer correção, a consequência é permanecer torto, defeituoso, feio. Nunca haverá amor próprio para quem rejeita a sabedoria da correção. Irmão, sabedoria também é corrigir. Pois é ela quem nos guarda das muitas ciladas e nos favor do Senhor. Quem quer o favor do Senhor? Aceite correção. Aceite a sabedoria que te corrige. Porque então ela vai guardar você do caminho mau e vai proporcionar para você favor de Deus. Amém ou não? Salomão disse em Provérbios 8:11: pois a sabedoria vale muito mais que rubis. Nada do que você deseja se compara a ela. Salomão chamará a presença da sabedoria de vida e a ausência dela de morte. Tem sabedoria? Tem vida. Não tem sabedoria? Tem morte. Lembre-se do que eu perguntei para você: o que nós chamamos de vida? O que você está falando que é vida? Vida para mim é Deus me corrigir. Vida para mim é Deus me alinhar a Ele. Vida para mim é Deus chamar minha atenção. Vida para mim é Deus me confrontar. Isso é vida, irmão. Vida é Deus me chamar para o canto e falar assim: ó, está errado isso aí. Mas o contrário disso é o quê? É morte. Diz Provérbios 8, versos 34 a 36, isso aqui. Olha a sabedoria falando: felizes os que me ouvem, que ficam à minha porta todos os dias. Isso aqui é a sabedoria falando. Felizes os que me ouvem. Lembre-se que eu acabei de dizer para você que a sabedoria corrige. A correção e a disciplina faz parte da sabedoria. E ela está dizendo aqui: felizes os que me ouvem, que ficam à minha porta todos os dias, esperando por mim na entrada da minha casa. Pois quem me encontra, encontra a vida e recebe o favor do Senhor. Quando você encontra a sabedoria que te corrige, você encontra a vida e o favor do Senhor. Quem não me encontra, prejudica a si mesmo. Todos os que me odeiam amam a morte. Eu acho que eu não consigo traduzir esse versículo de uma maneira tão simples como eu acabei de ler ele aqui. Você ama a sabedoria? Você vai aceitar ser corrigido
e você vai caminhar num caminho de vida. Você rejeita a sabedoria, você vai rejeitar a repreensão e vai entrar num caminho de morte. É simples assim. Há muitos, escute isso aqui, irmão, vou começar aí para o final. Há muitos reclamando do dano que os outros causaram para si, mas não estão percebendo que eles mesmos estão causando danos a si ao rejeitar a sabedoria que os endireita. Você e eu, nós gostamos de falar assim, ó, o fulano me prejudicou, o fulano trouxe o dano para mim, mas você não está olhando para o dano que você está causando a si próprio ao rejeitar a disciplina do Senhor. Você gosta de dizer para os outros que os outros fizeram algo contra você, mas que hora que você vai olhar para si e vai dizer, eu sou culpado disso aqui, eu estou trazendo dano a mim mesmo, porque eu estou escolhendo não dar ouvidos à sabedoria, eu estou repreensão. É sabedoria, querido, dar ouvidos à disciplina e correção, porque diz aqui que odiar a sabedoria é amar a morte. Irmão, que realidade destoante nós vivemos. Por quê, pastor? Porque nós dizemos amar o Senhor, nós dizemos assim, Senhor, eu te amo, mas nós odiamos a repreensão e a disciplina dele. Quantos aqui amam o Senhor? Mas por que você odeia ser corrigido e disciplinado? Olha que realidade destoante a gente vive. A gente vem para cá, e é por isso que a Bíblia diz, esse povo me honra com os lábios. A gente vem para cá, a gente canta, a gente se expressa, e eu quero que você faça isso, e Deus, mais do que eu, quer que você faça isso. Só que a gente vem para cá e a gente fala assim, Deus, eu te amo, eu choro, eu não sei o quê, mas quando você precisa ser corrigido por Ele ou por alguém, você demonstra totalmente o contrário desse amor que você afirma ter. Eu quero te dar uma palavra, não solte as mãos da morte. Quer que eu repita? Solte as mãos da morte. Está amarrado, pastor. Então se desamarra, irmão. Eu não tenho poder para amarrar você, mas você tem poder para se amarrar quando você rejeita a correção de Deus na sua vida. Se desamarra. Solta as mãos da morte. Abraça a sabedoria. Porque, irmão, o mal está aí. O mal vem sobre ti. Eu tenho repetido esse versículo vez após vez. Caim, o mal está à porta, mas cumpre a você o quê? O dominá-lo. O mal vem sobre ti, irmão. Quando você toma um puxão de orelha, de um lado está aqui, já viu aquela imagenzinha do anjinho aqui, do diabinho aqui? Vem Deus de um lado e puxa a sua orelha aqui. O capetinho aqui, ó. Não aceita isso não. Não aceita isso não. Ele não sabe da sua vida, ele não conhece essa história, ele não sabe o que você passa. Quem é ele para te dizer isso? Quem é ela para te dizer isso? Eu vou te dizer quem é ele, quem é ela. É alguém que está sendo usado por Deus para alinhar você num caminho de vida. Como que você dominará o mal, querido, se você não se apegar ao bem? Como ter vida se rejeitamos as palavras de vida? Provérbios 15, 31 e 32 diz, quem ouve a repreensão construtiva terá lugar permanente entre os sábios. Quem recusa a disciplina faz pouco caso de si mesmo, mas quem ouve a repreensão obtém entendimento. Irmão, esses versículos são simples de entender, só os tolos e os cegos que não compreendem. Provérbios 17, 10, a repreensão faz marca mais profunda no homem de sem açoites no tolo. Quem tem entendimento aqui? Você fica agora, depois disso você fica assim, né? Eu vou pensar bem no que eu vou responder. Você tem entendimento? Será que você tem entendimento? Porque diz aqui o texto que a repreensão marca mais profundamente o homem que tem entendimento do que 100 açoites nas costas do tolo. Quer que eu traduza isso aqui para você? Eu vou traduzir. O homem de entendimento, quando ele é repreendido, ele será profundamente marcado e isso vai fazer bem a ele. Agora, o tolo, ainda que você o repreenda 100 vezes, ele não aprenderá muita coisa, porque ele não tem prazer na repreensão. Por isso que quando você
Chega a peia numa pessoa, vez após vez, vez após vez, vez após vez, vez após vez, e ela não aprende, ela está demonstrando uma coisa, ela é tola. Porque quem tem entendimento, quando é repreendido, aquilo vai fazer da pessoa mais entendida, mais sábia, mais se parecida com Deus. Eu saturei você de passagens em Provérbios para te mostrar que Deus dá valor àquilo que muitos não querem dar valor, que é a disciplina, a correção e a repreensão, porque isso faz parte do caráter da sabedoria. Você quer amar e ver dia feliz? Quem quer? Quer amar a vida e ver dias felizes? Pedro diz, 1 Pedro 3, verso 10, pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem. Só Deus pode proporcionar isso aqui para nós. Como? Nos corrigindo. Como? Nos disciplinando. Como? Nos repreendendo. Como? Nos alinhando. Ou você acha que você é bom do mal e fazer o bem? Você não é. É Deus quem te conduz. Amém ou não? E ele continua dizendo: afaste o mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. Agora olha isso aqui. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração, mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Você sabe o que significa o rosto do Senhor na palavra? O favor dele é você, a atenção dele é você, os olhos dele é você, os ouvidos dele é você. O meu rosto está em sua direção, significa que os meus olhos estão em você, os meus ouvidos estão atentos em você, a minha graça está sobre você. Só que quem pratica o mal, quem não quer aceitar a repreensão e a correção, vai ficar praticando o mal. E diz aqui o texto que aqueles que praticam o mal, o rosto do Senhor está virado contra eles. Consegue entender isso? Amar a vida, irmão, e eu vou terminar, é buscar toda forma de bem que está em Deus. Para isso ele nos corrige, para desviar os nossos pés da prática do mal, porque o rosto dele se volta contra os que praticam o mal. Para os justos, o rosto de Deus não está contra, mas a favor. Por isso, se ame, amando o cuidado que vem de Deus por você. Aceite o ser endireitado para não viver desviado. Deus pode pegar você e tirar você daqui, colocar você aqui. Deus pode manobrar você, ajustar você, reconduzir você, recalcular sua rota. Deus pode. Pode, pastor, então nós vamos ver se realmente ele pode quando ele precisar te repreender. Irmão, eu sempre disse isso, eu conheço uma pessoa, escute, olha, eu vou terminar. Eu conheço uma pessoa, Leandro, eu conheço verdadeiramente uma pessoa, quem ela é, não quando eu estou falando o que ela quer ouvir, mas quando eu precisa ouvir. Porque, irmão, é na repreensão que cada um se revela. A natureza de cada um vai aparecer na hora da correção. Não, por isso não adianta você ficar pagando de bonitinho para mim, dando tapinha nas minhas costas, me bajulando, falando pastor para cá, pastor para lá, porque eu vou saber quem você é quando eu precisar te repreender. Eu vou conhecer sua natureza e do que você é feito quando eu precisar puxar sua orelha. Vocês ficaram sérios agora? Eu quero terminar com o que diz Hebreus 12, versos 5 e 6. Diz aqui: vocês se esqueceram da palavra de ânimo que lhes dirige como a filhos? Olha a palavra de ânimo que Deus dá para nós. O autor de Hebreus está falando aqui, olha, vocês já se esqueceram da palavra que ele lhes dirige como a filhos? Olha a palavra de... Olha qual é a palavra de ânimo. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor. Nem se magoa com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele que ele aceita como filho. Olha o que o autor ao Hebreus está chamando de palavra de ânimo: a disciplina e a correção. Sabe o que eu estou fazendo aqui? Eu estou te dando uma palavra de ânimo. Sabe por quê? Porque essa aqui é uma palavra de disciplina e correção. E ele diz aqui: será que vocês já se esqueceram da palavra que Deus dirige a vocês? Que ele corrige a vocês? Será que você está se esquecendo que porque Deus é seu pai, ele precisa te corrigir?
Por isso não fica com essa cara emburrada, que esse bico, que se alguém passar na sua frente vai cair, vai tropeçar e vai machucar. Porque se Deus está te corrigindo é porque Ele reconhece você como filho dEle. A disciplina que chamamos muitas vezes de punição ou injustiça, na verdade é uma palavra de ânimo de Deus a nós. O pastor foi injusto comigo, o pastor falou coisas para mim que eu não gostei, eu fui injustiçado. Você não foi injustiçado, meu irmão. Essa é uma palavra de ânimo para você, porque é Ele nos mostrando que nós somos filhos amados. Amém ou não, irmãos? Você recebe essa palavra? Tem muita coisa aí, irmão, tem que ser corrigido. Seu caráter e o meu caráter. Irmão, eu tenho falado isso ultimamente. Se nós... Assim, Deus não precisa pegar você e pegar outro e colocar você para ver a vida do outro, para você ficar escandalizado. Basta Deus pegar você e mostrar a sua vida que você vai se escandalizar com ela. Mas nós fazemos sempre o quê? Olhamos para o outro. Deus tem que corrigir o outro e você não tem não. Deus tem que lidar... Você não tem não. Olha para si. Porque tem muita coisa no nosso caráter que não está se parecendo com o caráter dele. E por amor dele mesmo a nós, ele vai nos pegar, vai nos colocar no banquinho e vai falar: fica de castiguinho aí um pouquinho. Que você está precisando aprender alguma coisa que você ainda não aprendeu. Filho rebelde, ovelha desgarrada. Põe um sorriso no seu rosto. Põe um sorriso no rosto, irmão. Porque isso aqui não é para te desanimar, é para você ter convicção: Deus é seu Pai. Fica de pé no seu lugar.